Boa noite, habitantes. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Igor? Tá animado? Nunca vi você tão animado quanto hoje, cara. E eu estou muito feliz que você está aqui também. Todos abriram lá em Lucas? Queria que tivesse alguém com uma voz bem boa, firme, forte para ler, enquanto eu falo que a gente está iniciando a nossa série. Tem a artezinha ali para pôr ali? Não tem a arte. Tem dias que a nossa mídia funciona bem, e hoje é um dia. A gente está começando a nossa série hoje, e vai ser 4 episódios, né? 4 capítulos, digamos assim. E deixa eu ver aqui. Não é aqui. E não tá ali? Não achei aqui. Bom, hoje é o primeiro episódio da nossa série. E a gente vai falar sobre a boa parte, porém é uma parte bem difícil de falar, porque a gente trata de Marta e Maria, e não tem como você falar de uma e não falar de outra. Então o nome da nossa série é Marta e Maria, e o assunto vai ser abordado seria a boa parte, porém é meio difícil, como eu falei, você falar de uma boa parte somente da Maria e não falar da Marta. E eu pensando e tentando filtrar ali uma parte que a gente sabe já o que cabe a Maria ali, e Deus me deu mais uns 2 textos, mais 2 versículos para a gente debater. Eu creio que vai ser uma ministração meio breve, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com cada um de uma forma diferente, e da forma que a gente precisa, ou da forma que a gente nem espera que precisa. Enquanto isso, alguém já estava disposto a falar e a ler o versículo? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vocês estão com a Bíblia aberta e o YouTube tá todo mundo. Mais de 2.000 pessoas. Marcela vai ler isso, não? Com certeza. 38:42? Isso. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Amém. Todos entenderam? Tinha um amigo nosso que fazia uma piada com a Fran, e era bem engraçado, porque toda vez que ele vinha aqui, a Fran começava a fazer as coisas, e começava a mexer com as coisas com a casa, e fazer isso, fazer aquilo, e ele chamava a Fran de Marta. E daí a gente dava risada, né? E era uma piada, porque, cara, não parava quieto. Mas isso, se você for ver e trazer para os dias de hoje, cara, está inserido na nossa cultura. Talvez para deixar as pessoas mais confortáveis, talvez para deixar as pessoas mais num lugar mais aconchegante, mais acolhedor. Talvez isso. Eu até comentei com a Fran, o dia que a gente fez o culto lá na casa da Yaskra e do Léo lá. Cara, a gente começou o louvor, daí um corria para cá, um corria para lá, daí pegava isso, pegava aquilo, e daí cuidava das coisas, e via o cachorro e via aquilo. E não porque eles não queriam participar, mas porque eles queriam deixar, eu acho que, um ambiente mais tranquilo e mais seguro pra gente. E talvez aquilo no subconsciente. E o que Deus me puxou assim e falou para tratar também uma questão bem tespecífica. Eu conheço alguns, mas não conheço todos. Eu sei que alguns têm irmãos, outros não. Eu queria saber quem não tem irmão. Quem não teve irmão? Quem não foi criado com irmão? Todos têm irmãos? Quem tem irmão? Você levanta a mão. Ô, glória. Sei que alguns eu ia falar que não tem irmãos. Mas quem é o mais velho? Quem está aqui que é o mais novo? Mais novo, beleza. E quem
Eu acho que é isso, quem é o mais novo. Eu não tive irmão, eu tive um irmão por adoção, o Sandro, ele já faleceu. Ele era filho somente do meu pai, mas a gente criou junto e quando eu nasci ele já estava inserido no ambiente, então para mim era meu irmão, desde sempre. Só que chegou um certo momento que a gente se afastou. Ele ficou em São Paulo e a gente veio morar para Curitiba, para o Paraná. E nisso eu, não que eu me tornei mais velho, mas tinha meu outro primo, Augusto, e ele era mais novo do que eu. Então, eu acho que vocês, não sei se os mais novos, mas geralmente é com os mais velhos que acontece isso, de ter que fazer as coisas enquanto o outro não faz nada. Quem já passou por isso? Enquanto você está lá lavando uma louça, varrendo uma casa, carpindo, hoje em dia ninguém carpe, né, cara? Pelo amor de Deus. Vocês nem sabem queima enxada. Eu acho que se der na enxada em vocês vão perguntar onde que liga. Cadê o botão que liga? E o que me retratou assim várias vezes, eu estar fazendo alguma coisa enquanto o outro, ou mais novo, está descansando ou está ali tranquilo e você ficar bravo. E eu ficava bravo, cara, porque como que você está fazendo uma coisa e o outro não está fazendo? E isso arde no coração e queima, cara, queima. Quando Jesus foi até aquele lugar ali, ele foi recebido pelas as duas mulheres, Marta e Maria, e uma onde estava preocupada em fazer todas as coisas e talvez deixar organizada a casa, deixar organizadas as coisas, talvez estava uma bagunça, ou talvez, cara, sei lá, você vai receber uma pessoa que você nem conhece, ou você nem imagina que ela vai na tua casa, então você vai correr para arrumar tudo e deixar tudo certinho, bonitinho, porque você quer mostrar que a tua casa é limpa e organizada e você é limpo. Embora não seja dessa forma, a gente tem que sempre manter, mas enfim. Enquanto Maria simplesmente se jogou aos pés de Jesus e estava adorando. E nisso eu quero que você abra a sua Bíblia. Agora a gente vai abrir lá em Lucas, capítulo 15, 8 ao 10. Para a gente entender um pouco o que Deus quer falar com a gente hoje. Não sei se algum diz a parábola da dracma perdida ou moeda. Todos são moedas? Não, Dracma. Então, dracma era uma moeda antiga, tá? E era uma parábola que eu creio que todos já sabem. Jesus gostava de falar através de parábolas, que é uma história que não é real, mas ela remete a um momento real do nosso cotidiano, ou do cotidiano da época. Versículo 8. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá amigas e vizinhas e dirá: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Vamos voltar para o versículo 8. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? Aqui a gente tem uma parábola onde diz que uma mulher perdeu uma moeda dentro de casa. E imagine você perder um dinheiro dentro de casa. Você tem 10 e você perde um. Ou se você tiver um só e você perdeu esse, que é pior ainda. Quando você perde só o que você tem e não tem mais nada, você perdeu dentro da sua casa. O que você faria por primeiro? Procurar, é óbvio. Mas como que você vai procurar no meio de uma bagunça? O que você faria para procurar no meio de uma bagunça? Arrumaria, organizaria. Então a gente começa a tratar de duas formas diferentes. Uma em que a Marta estava preocupada e ansiosa, como assim disse Jesus, e diz: Marta, Marta, por que você está fadigada? Por que você está afoita? Acalma o teu coração. A Maria escolheu a melhor parte e dela não vai ser tirada. Essa é a melhor parte. Só que, para a gente poder entender um pouco o contexto da Marta e da Maria, a gente tem que entender os dois lados. Quando acontece uma coisa ruim,
e uma pessoa vem, um exemplo, a Marcela discutiu ou brigou com a Sara, e a Marcela vem e me conta assim, a Sara fez isso e aquilo para mim. E eu olho para Marcela, meu Deus, coitadinha de você, a Sara é uma pilantra. E eu nem escutei a história da Sara ainda. Agora, o que é o certo? Eu falei, Sara, o que aconteceu? Isso e aquilo. Eu vou juntar as duas versões. A gente estava falando isso esses dias no carro, que é a maioria que o juiz faz, ele junta as duas versões e dá um veredito. Então você junta as duas versões e dá um parecer sobre aquilo, dá a sua opinião, ou o que você acha que é o certo sobre aquilo. E eu creio que assim, o que Deus falou no meu coração sobre Marta, eu tenho certeza que ela estava tentando organizar a casa dela e tentando pôr em ordem tudo que ela tinha perdido. Talvez algo que ela tivesse, sei lá, esquecido, ou algo que ela tivesse tão atarentada em fazer e estava procurando e tentando achar, e eu não digo fisicamente, eu digo espiritualmente. Talvez tentando de uma forma encontrar uma maneira de agradar ao Senhor, entregar aquilo para Ele, enquanto a Maria, ela encontrou a forma de agradar a Ele, de se achar na presença do Senhor. E para você achar uma moeda, você tem que organizar a tua casa. E a Marta estava organizando da maneira errada. Ela estava organizando do próprio jeito, da própria forma, daquilo que ela achava que era o certo. Ela correndo para lá e para cá, tentando organizar as coisas e tentando achar uma maneira de deixar tudo organizado, para daí então se achegar até Jesus. E quando diz a palavra do Senhor, nos fala, vinde como estás, se aproxime como estás. Não queira arrumar a tua vida primeiro para depois você se aproximar de Jesus. E aqui a gente vê, quando Jesus fala sobre a boa parte, ela escolheu a boa parte. A Maria veio como ela estava. Ela se entregou aos pés de Jesus, ela se jogou aos pés de Jesus do jeito que ela estava. Enquanto Marta, por um lado, tentava se consertar, talvez, ou tentava achar um caminho, ou tentava ver igual uma criança. Você já deve ter feito isso, quando você faz alguma coisa errada, você dá um jeito de, sei lá, agradar tua mãe, fazer alguma coisa diferente, ou você fica rodeando, quando você quer pedir algo, até chegar nela e pedir. Eu vou contar uma história bem breve. Eu e minha mãe morávamos sozinhos, e ela trabalhava o dia todo e eu ficava o dia todo em casa. Nessa época eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, 12, 13 anos. E eu gostava de fazer coisas para agradar ela. E todo dia eu fazia alguma coisa diferente. E eu fazia, às vezes, um bolo de cenoura. Às vezes eu fazia pudim, que eu sabia fazer pudim. Só que era engraçado, eu já vou contar por que era engraçado. E teve um dia que eu fui fazer sorvete. O pudim, o bolo, quando eu fazia um inteiro. Só que quando ela chegava só tinha um pedaço. E eu dava pra ela e eu falava assim, mãe, você pode me dar um pedacinho? E ela me dava um pouquinho daquele pedacinho. Mãe, né? E um dia eu não lembro o que eu fiz. Eu lembro que ia no freezer, eu coloquei no freezer, só que foi feita uma sujeira no freezer, cara, sujou todo o freezer. Daí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Que era congelador, né? Freezer é novo agora. Era o congelador, eu falei, o que eu vou fazer, cara? Eu vou limpar. E o que eu fiz? Peguei uma faca, comecei a tirar. Vocês já fizeram isso? Quem já fez isso? Já. Os mais novos nem fez isso. E o que acontece? Qual que é o barulhinho que faz? Você fura e vaza todo o gás do congelador. E já era. A geladeira já era. Não gela mais nada. E aconteceu isso. Cara, a minha tarde foi agoniante. Até minha mãe chegar, e ela chegou. E daí eu falei, cara, ela vai me bater. Quando ela chegou, eu já tava chorando. Já tava chorando, já sofrendo. E daí ela falou, o que aconteceu? Daí eu expliquei toda a situação. Eu lembro até hoje, custou R$80 na época para colocar o gás de novo e o cara soldar ali dentro. Resumo. Eu estava tentando achar uma forma dela não achar, de agradar ela, mas de certa forma de fazer um meio campo ali. Comecei a dar uma engambelada nela para ela não descobrir, mas ela ia descobrir, não tinha como que fazer. Tem muita gente que está tentando organizar a vida e tentando organizar as coisas antes de chegar na presença de Deus, de Jesus. Antes de dar uma de Maria, eu vou dar uma de Marta. Vou organizar minha casa, vou organizar todos os meus sentimentos, toda a minha cabeça que está uma bagunça, para depois se jogar nos pés de Jesus.
para depois entender o que Jesus quer, para depois agradar ao Senhor. E nós não precisamos organizar nossa vida antes. Nós temos que antes se achegar a Jesus, antes se achegar a Deus, e depois Ele vai ajudar a nos organizar nossas vidas. Nós não vamos ficar com a vida bagunçada. Nós não vamos ficar com a moeda perdida para sempre. A gente só perde aquilo que a gente tem. A gente só perde naquilo que está uma bagunça. Se está tudo organizado, a gente não perde. E Marta podia estar perdida. E não dentro da sua casa, dentro do seu coração, dentro da sua mente. Porque ela não entendeu o que era o verdadeiro propósito. Que quando Jesus chegou ali, Ele chegou para arrumar. E Ele não chegou para esperar você arrumar. Ele chegou para arrumar a casa. E quando Jesus chega na sua casa, ou chega em você, ou Ele se apresenta até você, talvez numa quarta-feira, talvez através de uma música, talvez vai ter um negócio lá na casa da Sara, ou vai ter um negócio lá na casa do Leandro lá. Vamos lá ver lá. Vai ter um culto, vai ter uma célula, que falam que é célula. Vai ter um culto, eles tocam os louvor. E nisso Jesus está se apresentando para você. E Ele não quer que você fale, não, peraí, não, então, eu tava lá, então, eu peguei e saí com os moleques lá e fumei um narguilho, um pod, ou sei lá, tava xingando até agora ali no basquete, ou no vôlei, ou eu xinguei a menina, ou eu tratei mal. Cara, Jesus não quer saber disso, entendeu? Ele tá te convidando. Ele tá te convidando para você vir. Ele só quer que você venha. Aí você vai ter um encontro com Ele. Aí você vai se jogar nos pés dele. Não queira arrumar tua casa antes de encontrar Jesus. Não queira arrumar tua casa antes de vir para cá. E a tua casa que eu estou falando, você sabe o que eu estou falando. Não estou falando da tua casa física. Muitas pessoas que a gente fala, e a maioria das pessoas que a gente fala, e se não todas as pessoas que vêm até aqui, por algum momento fala bem assim, eu não vou para a igreja porque eu estou mal. Eu não vou fazer isso porque eu estou mal, porque eu não estou bem. Você acha que eu estou bem hoje? Eu não estou bem, cara. Ninguém está bem 100%. Ninguém nunca vai estar bem 100%. Quantas pessoas que, nossa, eu amo fazer as coisas para Jesus. Eu amo fazer as coisas para Jesus. Mas o meu corpo queria fazer o que agora? Você queria deitar. Eu não. Queria dormir, eu acho, não sei. Queria fazer outra coisa. Mas quando eu pego o violão, quando a gente faz a abertura, a hora que a Yáscara começou a ler a palavra, a hora que começou todas as coisas aqui, começou a fluir, cara, quando eu saio do quarto, eu vejo todos vocês, cara, já muda, cara. Chega antes do culto e fala, hoje eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, cara, e azar, eu não vou fazer mais nada, cara. A hora que muda o culto, não, vamos fazer sim, cara, eu vou lá buscar, levo e não sei o que, vamos enfiar 12 dentro do carro. Daí da quinta-feira fala, meu carro tá todo lascado, tem que trocar pneu, tem que trocar a suspensão. Da quarta-feira pode ir todo mundo, entra 3 no porta-mala. Cara, é Jesus, velho, não é eu, velho. Não é eu. Assim como Paulo diz, o que há de ruim que você tá vendo é eu. O bom que você vê aqui é Jesus. Eu não me engrandeço mais com elogios, com nada. Não tem como a gente se trazer pra gente um elogio. Que legal que foi. Não, foi o culto, foi massa, cara. Só que eu sei que eu não sou nada, velho. Foi Jesus que fez, foi o Espírito Santo que fez. E as coisas vão fluindo. Só que o que a gente precisa fazer? Arrumar nossa casa antes? Não, cara. É eu sentar ali e falar bem assim, a hora que o Espírito Santo falar comigo, a hora que ele decidir me tocar, eu vou começar a fazer as coisas. A hora que ele parar tudo que ele está fazendo e tocar o meu coração e eu escutar a voz de Deus claramente, eu vou fazer, cara, para com isso. A gente tem a Bíblia, a gente tem tudo, já tem ensinado, você aprende tudo, você já sabe tudo, você já sabe o que tem que fazer. Você não precisa escutar a voz de Deus para fazer nada, você não precisa escutar a voz de Deus para se lançar. Você vai se lançar, você vai dar o primeiro passo, você vai se jogar a Ele, aí as coisas vão acontecer. Aí sim você vai escutar Deus. Aí sim você vai escutar Jesus. A partir do momento que você se jogar para Ele. A partir do momento que você estiver nos pés dEle. Aí sim. E não pense em você que Jesus quer que você se humilhe, não. Você vai se humilhar porque você sabe que você não é nada sem Ele. Que você é totalmente dependente dEle. Que sem Ele a gente não consegue fazer nada, cara. Que sem Ele nós não somos nada. Porque entra em contrapartida do que eu acabei de falar agora. Sem Ele, a minha vontade é totalmente voltada para a carne. E se eu deixar o meu eu, o Leandro, vencer, já era, acabou.
Lucas 7:36. Não vou pedir para vocês lerem, senão vai ficar meia hora até ler. 7:36 ao 39. Lucas, capítulo 7. Eu peguei tudo em Lucas, que fica mais fácil. Opa, perdão, peraí. É pra ser. Peraí. Eu acho que... É isso mesmo. É isso mesmo. Lucas 7:36. Abriram? Todos estão abertos aí? Todos estão abertos? Sim? Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, guarda isso. Quando uma mulher daquela cidade, o que ela é? Uma pecadora. Soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Deixa eu fazer uma ressalva aqui só. O que Jesus mais fazia enquanto ele estava na terra? Além de milagres, óbvio, e pregar a palavra. O que ele mais gostava de fazer assim com a galera? Comer, cara. Cara, é comer. Comunhão. Tá na mesa. A maioria dos versículos você vê, Jesus estava o quê? Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quarta-feira, sábado passado, a gente leu que Jesus, depois de ressuscitado, ele sentou à mesa e partiu o pão com eles. Não chegou a comer, né? Ele desapareceu depois que ele reconheceu. Mas a vontade era, falou, não me reconheçam até eu partir o pão, que eu vou dar uma mordida depois. Mas Jesus gostava de comer, cara. Depois ele apareceu para Pedro na praia. O que ele estava fazendo? Assando peixe. E quando Pedro chegou, já tinha os pães e peixe ali. A comunhão de estar junto. Eu creio que compartilhar, quando você senta à mesa, quando você compartilha aquilo, eu acho que com pessoas mais próximas ali, você está abrindo a sua casa, você está, eu creio que você está se dispondo àquilo, sabe? E Jesus gostava de fazer isso. Jesus gostava de comer, de estar junto, de conversar, de, sei lá, trocar ideia, de estar sentado junto. Então o 37, novamente, ali, quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, já era noite, né? Trouxe um frasco de alabastro, contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram aos pés dele, e ela o secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los, e a derramar perfume sobre eles. Vamos lá. Uma pergunta bem fácil de responder. Naquela época tinha tênis? Como que eles andavam? Tinha carro? Qual que era o meio de locomoção assim mais top na época? Carroça, cavalo, né? O que falaram aí? Bicicleta. Vamos lá então. Não tinha carro, não tinha tênis. Eles andavam com o que nos pés? Descalços ou sandálias. Às vezes tinha uma época que as mulheres tinham umas sandálias que não sei se a Yaskara já usou, que eram umas sandálias tipo de tira e vinha umas tiras amarradas até o meio da canela. Já usou, né? A Fran tinha uma, mas eu chamava sandália dos jesuítas. As mulheres usavam muito essas sandálias. Era tipo aquilo lá, rasteirinha, né? Tipo uma rasteirinha. Jesus devia ter tipo uma rasteirinha, só que tipo um rider com umas tiras mais grossas ali, né? Cara, e não tinha asfalto na época, né? Ou tinha? Era terra, né? E a palavra diz que era noite. Era de noite. Então Jesus andou, eu creio que o dia inteiro pregando, o dia inteiro. Ele não lavou o pé, ele chegou naquele lugar e ele sentou para comer. Porque ele estava com fome, óbvio, ele era um ser humano. Além de Deus, ele era um ser humano. Ele estava no corpo de um homem, até então. Aquela mulher viu que era Jesus, ela era pecadora. Ela não foi
Ela falava assim, primeiro eu vou me consertar para depois me jogar aos pés de Jesus. Quando a gente estava cantando ali, eu falei bem assim, o que você quiser fazer, você faça, você se sinta à vontade na presença do seu Pai. E muitas vezes a gente tem vergonha, fica constrangido de se ajoelhar ou fazer algo assim, talvez o que as pessoas vão pensar. Mas aquela minha mulher, ela estava num desespero tão grande que eu acho que ela não aguentava mais aquela angústia dentro dela. De pecado, ou de algo que ela cometia, ou de algo que ela tinha acabado de fazer, talvez o dia todo. E ela não queria mais aquilo. E a única saída dela foi se jogar aos pés de Jesus. E ela não se importou se estava sujo ou não, se estava limpo, se estava... a forma com que estava. Ela simplesmente se jogou aos pés de Jesus. E ela chorou. E a palavra diz que ela lavou os pés de Jesus com a sua lágrima. Para você pegar o cabelo e enxugar os pés, tem que estar bem molhado, não só úmido. Então ela chorou. Você já chorou incessantemente? Incessantemente. Cara, você não consegue controlar, velho. E eu creio que naquele momento onde que ela se prostrou e ela molhou e depois ela enxugou com seus cabelos e depois ela pegou eu creio que a única coisa que ela tinha, que era um frasco de perfume caro, e jogou nos pés de Jesus, simbolizando que ela estava se entregando totalmente para Ele. Ela não estava guardando nada, ela não estava esperando nada, ela se humilhou, ela reconheceu o erro dela, ela se esvaiu de tudo que ela tinha, pedindo perdão, e depois ela jogou o melhor que ela tinha e secou com os cabelos. E não vem ao caso o que julgaram ela depois ou não, mas vem ao caso dela se humilhar perante o Senhor, dela reconhecer que aquilo é o Senhor. Ela falou assim, nossa, mas a gente serve um Deus que quer que a gente se humilhe para Ele. Não, cara, Ele não quer que a gente se humilhe para Ele. A gente reconhece que a gente precisa se humilhar para Ele. É diferente. É totalmente diferente. A gente tem a obrigação e o desejo de, cara, se prostrar perante Ele e o prazer de se prostrar perante Ele. Porque Ele não quer que a gente se humilhe. A gente se sente humilhado por tudo que a gente fez e por tudo que Ele tem feito pela gente e por ser pouco o que a gente tem a entregar para Ele. E muitas vezes a gente enche a nossa boca e fala, eu entreguei a minha vida para Jesus. Que vida? Que vida que a gente entregou para Jesus? O que a gente tinha para entregar para Jesus? Às vezes a gente não tem nenhum frasco de perfume para dar para Ele. Às vezes a gente tem só as nossas lágrimas. Às vezes a gente tem só as nossas preocupações e a nossa busca incessante de tentar arrumar a nossa casa para entregar para Ele. E a pergunta que eu quero deixar para você hoje, eu falei que ia ser breve. A Maria entendeu qual era o propósito, e a gente vai continuar depois, na próxima quarta-feira. A Maria entendeu qual era o propósito e ela se entregou totalmente. E a pergunta que eu quero fazer para você, qual que é a sua prioridade hoje? O que está sendo a sua prioridade hoje? Não precisa falar para mim, minha prioridade é vir para a habitação toda quarta-feira e sábado e fazer os negócios da igreja. A minha prioridade é organizar para o Dia das Mães, é convidar minha mãe. Não, cara. Isso daí a gente faz e de boa, todo mundo vai fazer, entendeu? Qualquer um faz. As boas ações a gente faz. O reino de Deus não é só sobre boas ações, cara. A gente tem que mudar dentro primeiro. Qual que é a sua prioridade interna? É se arrumar para depois vir até Jesus? Ou é você vir até Jesus para daí então você ter um confronto com Ele e aí então você ter uma mudança de vida? Eu conheço e comecei a fazer parte da igreja assim quando a Sara nasceu ali mais ou menos há 17 anos atrás. Fui entender o que é o verdadeiro evangelho tem pouco mais de 3, 4 anos ali, se tiver. Então não é sobre a gente frequentar uma igreja, não é sobre a gente ler uma Bíblia todo dia, não é sobre a gente escutar um louvor todo dia. Marta, ela estava junto. E Marta não está errada, cara. Ela só não tinha entendido. E você não está errado
você só não está entendendo o verdadeiro propósito. Ou você entendeu. Ou você fala, não, Leandro, eu entendi. Se você entendeu, beleza. Tá tudo certo. Você entendeu o propósito. Você teve um confronto com Jesus e você está se arrumando. Amém. E talvez você veja hoje o mundo e as pessoas com olhos diferentes. E não com os olhos de julgamento. E falar, meu Deus, ó, a pessoa soberbada, não para, não faz nada. Não, cara. Talvez ela não entendeu. Ela não entendeu que ela tem que vir para Jesus primeiro, se jogar aos pés de Jesus, para depois ela receber um confronto e daí então ela se arrumar. Amém? Amém de entender ou amém de concordância? Amém, assim seja, né? Qual que é a sua prioridade hoje? Tá rolando umas coisas muito loucas atrás das câmeras aqui. Aqui parece um espeto corrido de pão de queijo. Oh, Deus! Glória a Deus! Qual que é a sua prioridade? Qual que é a sua prioridade? Se pergunte. O que você tem feito? Tem arrumado a casa antes, ou está tentando arrumar a casa antes, para daí então assumir um compromisso com o Senhor? Que se eu assumir um compromisso vai ser difícil. Cara, se você parar e ver mesmo os discípulos ali, Jesus andou com eles durante 3 anos ali, mais ou menos em média ali, né, que começou seu ministério. Vamos jogar aí 2 anos e meio, mais ou menos. No dia que Jesus foi pego, Pedro saca uma espada e arranca pedaço da orelha, a orelha inteira do guarda. E a gente leu o culto passado, que eles andavam junto e discutiam junto. Então não acha que é tudo um mar de rosas e flores. Eles andaram lado a lado com o mestre e vocês, Leandro, você está dizendo que eles estavam fazendo as coisas erradas? Ainda fazia. Claro que fazia. Só que depois que eles entenderam que Jesus ressuscitou... Cara, veja bem. Vamos analisar uma situação fugindo um pouco do contexto ali. Quando Jesus morreu, e eles já sabiam de toda a promessa, todas as promessas. Eles já sabiam. O que Pedro fez? Depois que ele negou Jesus, depois que ele viu, ele chorou amargamente, que ele voltou. Vocês conhecem a história, eu acho que vocês leram um pouquinho ali. E daí, depois que Jesus morreu, crucificado, Pedro, o que ele fez? Voltou para a vida antiga dele. Ele voltou a pescar. Ele falou, acabou, cara, não tem mais o que fazer, vamos voltar para as nossas coisas, nossos afazeres, acabou. Foi o sonho americano, né, digamos assim. Acabou. Foi uma coisa que a gente achou que era e não era. E ele voltou, andando com Jesus, cara. E depois que Jesus ressuscitou, e Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas, tu me amas, pela 3ª vez tu me amas, você, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes tudo do meu coração, tu conheces o meu coração, tu sabes de tudo. E faltava esse confronto com Pedro. E quando Pedro teve esse confronto, depois vocês sabem o que aconteceu. Se vocês não sabem, vocês vão ler um pouco lá. E ele mudou a história, assim como Saulo, que nem conheceu Jesus pessoalmente, depois virou Paulo e mudou a história. É encontros que tem com Jesus. Não adianta você andar uma vida inteira do lado dele se você não tiver um encontro com ele. Se você não se dispuser a isso. Você vai estar constantemente querendo organizar a tua vida por conta própria. E não é isso, cara. Jesus, ele está te convidando para ele organizar. Você fica só sentadinho nos pés dele, chorando ali, que ele organiza a tua vida. Só que você tem que querer. Feche seus olhos. Vamos lá.